Boa noite. Você já tentou tratar de suas doenças com um prato de comida? O poder de cura dos alimentos surpreende. Aos poucos, eles podem tomar o lugar de muitos medicamentos. Chá preto contra o colesterol, farelo de arroz na prevenção do câncer, soja para acabar com as espinhas no rosto dos adolescentes, suco de verduras contra a queda dos cabelos, rúcula para ajudar o coração. São muitas as revelações. A mesa brasileira, mais rica e variada, agora promete saúde e qualidade de vida. A necessidade de mudança surgiu há 5 anos, quando Lilian era uma das maiores promessas da natação do Brasil. Ela perdeu as contas de quantas vezes subiu ao pódio para receber troféus e medalhas. Uma queda no rendimento dos treinos denunciou e os exames confirmaram o aparecimento de diabetes. Para esta jovem de 20 anos, a doença foi o começo de uma vida nova. Lilian sabia que seguir em frente com saúde só dependia dela. A opção foi mudar os hábitos alimentares, e isso incluiu a família inteira. Na verdade, ela me ensinou a comer de novo. O pai já reduz a quantidade de comida no prato, sem reclamar, e reconhece. Nosso hábito alimentar mudou muito mesmo, né? O controle da alimentação surtiu efeitos. Eu emagreci. Emagreceu quantos quilos? 8 quilos. No início, a recomendação médica de eliminar alguns alimentos prejudiciais à saúde era só para Lilian, mas ela aproveitou a situação. Com a minha família inteira mudando os hábitos, é bem mais fácil. Lilian parou de competir e trocou o sonho de atleta pela faculdade de nutrição. Se forma no ano que vem. Estudando, aprendeu como escolher melhor os alimentos. Mudei meus hábitos e para melhor, sabe? Não sinto falta das besteiras que eu comia antes. A reeducação alimentar acabou virando um investimento para uma vida melhor. Não só eu, a minha família inteira, sabe? Pensando agora e no futuro. Foi também pensando no futuro que empresários cariocas decolaram com uma ideia que colore de verde o verão da cidade. Esta plantação na Pedra Bonita, de onde partem os voos de asa delta, parece e é capim. É deste trigo germinado que se retira a clorofila. Esta semente de trigo aqui é plantada e em poucos dias nasce o capim do trigo. É neste broto germinado que está a maior concentração de clorofila da natureza, 70% da substância. Capim do trigo, quem imaginaria? Ele esconde 103 nutrientes que fazem deste suco verde um poderoso energético. Clorofila pura. A descoberta na Califórnia é recente e quem já experimentou garante. É uma substância capaz de mudar o rumo da saúde de uma pessoa. Vou experimentar então o extrato da clorofila. É saboroso assim, agora é meio concentrado. Isso aqui pode ser... Ele fica um sabor melhor se misturado a algumas frutas? Fica muito agradável com abacaxi, maçã, pera ou laranja. Melhora muito. O efeito é quase imediato. A disposição física aumenta. Uma injeção de ânimo que mexe com o corpo inteiro. Para Edson e Miriam já é rotina. O casal se exercita todos os dias e encontrou no suco de clorofila uma fonte de energia. Eu comecei com a clorofila, meu cabelo parou de cair completamente, ficou muito mais brilhoso. Eu senti assim uma diferença e sem contar essa disposição. Essa disposição aumenta porque você está aumentando o suprimento de oxigênio a nível celular.
A clorofila pode também ser congelada. A clorofila é o sangue verde das plantas. A médica ortomolecular Jane Corona é uma estudiosa da clorofila. Ela já descobriu por que o suco da substância faz tão bem. A clorofila, ela tem muito magnésio. Ela é boa para o sistema imunológico, ela é boa para os ossos, ela é boa para a digestão, ela é cicatrizante, ela é bactericida. E entre os benefícios está um que pode ser o fim do drama que atinge homens e mulheres. A clorofila tem a capacidade mesmo de fazer nascer cabelo e até deixar o cabelo branco voltar à cor natural? Ela tem muito zinco e ela tem muita vitamina B1, B2 e B5, principalmente o ácido pantotênico, que é uma vitamina que nós temos em grande quantidade no cabelo. Então, provavelmente ela deve ter uma ação assim no cabelo. Mas a clorofila pode ser encontrada também em todos os vegetais verdes. O suco de folhas foi uma alternativa encontrada por estas mulheres da favela da Maré, no Rio, para conseguir o suco de clorofila a um preço menor. Bertalha a gente corta, né? Bertalha, alface, hortelã-pimenta e a couve que é muito importante. E a folha de abóbora, que também é muito bom. Folha de abóbora, picadinha. 7 espécies, 2 folhas de cada. Então dá um total de 14 folhas. A orientação veio de uma nutricionista para facilitar o consumo de alimentos nutritivos na comunidade de baixa renda. É muito importante mesmo. Repõe muita vitamina. Você tá caidinha, tá sem ânimo. Pode tomar um suco desse que é batata. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra. Nesta plantação de arroz também está a cura para muitos problemas de saúde. A semente colhida na lavoura é trazida para esta máquina de beneficiar grãos. O que os pesquisadores descobriram é que todo esse processo de limpeza serve para deixar o arroz com muito mais valor energético, mas pouquíssimo valor nutricional. Todas as vitaminas e proteínas ficaram aqui no farelo de arroz, que o brasileiro usa como ração animal. O Brasil produz 800 mil toneladas deste produto nutritivo, que não é aproveitado como alimento. Eu acredito que seja por falta de informação. O médico oncologista José Valdair de Souza é um dos profissionais que incentivam o consumo do farelo de arroz. Segundo ele, no produto existem substâncias que previnem e curam doenças do coração, do aparelho digestivo e até o câncer. Se nós soubermos industrializar bem isso, nós teremos provavelmente medicamentos, substâncias, alimento capaz de prevenir uma série de doenças. O farelo de arroz também fornece uma substância retirada do extrato chamada inositol, que evita a degeneração das células. Essa substância tem ajudado a impedir o desenvolvimento de câncer. O medicamento é o resultado de pesquisas de japoneses e americanos. Eloy é um dos pacientes que experimentam o inositol. Ele tem uma grave doença de coração, se preparava para uma cirurgia, mas conseguiu aumentar a resistência. Eu cheguei aqui praticamente com a vela na mão. Eu sentia frio à noite, sentia uma sensação de desmaio, a pressão era alta. Já na primeira semana a pressão já estava dentro de parâmetros aceitáveis. Nós temos que ter muito cuidado, não ficar receitando inositol para todo mundo, mas apenas quem tem experiência deve usar com cuidado e avaliar os seus pacientes. Que os alimentos são o remédio do futuro, todo mundo já sabe. Para cada doença, uma fruta, uma verdura, um legume. Mas o que fazer quando os próprios alimentos chegam à nossa mesa contaminados por produtos químicos? Quando a nossa comida é a causa do mal-estar? O que muita gente não sabe é que essas substâncias nocivas, como agrotóxicos, metais pesados, gordura industrializada encontradas em alguns alimentos, vão se acumulando no fígado, nos rins, no coração
e até no cérebro. O nutricionista Gabriel de Carvalho descobriu uma forma de eliminar essas substâncias, de desintoxicar o corpo. O que é preciso, então, fazer para limpar o organismo? O primeiro passo é que a gente descubra quais os alimentos estão nos congestionando. Então, a gente tem que remover esses alimentos e adicionar, enriquecer a alimentação em água especialmente, em frutas, em verduras, em sementes, para que o corpo tenha como trabalhar esses tóxicos e eliminar isso aí tudo. Os sintomas da intoxicação surgem sempre que se consome o alimento que o organismo não tolera. Intestino preso e a distensão desse intestino. Outras pessoas têm as pernas inchadas, as mãos inchadas, dores musculares, dores de cabeça, artrite, problemas de ansiedade, de depressão. Foi com a dieta criada por Gabriel que Gisele se curou de depressão. Ela jamais imaginou que a doença poderia ter sido causada por alimentos que consumia diariamente. A última crise que eu tive muito séria, talvez a mais grave, foi há 1 ano e meio atrás. Como é que foi? Não queria sair de dentro do quarto novamente, chorava muito, né? Alguns pensamentos suicidas de tipo, o que eu tô fazendo aqui, não tem por que eu estar aqui. Muita tristeza, muita dor. As crises de depressão se repetiam desde que ela tinha 15 anos. Só depois de 10 anos, Gisele descobriu o que intoxicava o seu corpo. E o que você descobriu na sua alimentação que te fazia mal? O leite, o açúcar, né? São coisas assim que depois que eu tirei eles, melhorou 100% a minha vida. Com a dieta de desintoxicação, Gisele eliminou o leite e o açúcar e acrescentou o que ela acredita ter sido o seu maior remédio, uma mistura natural de leite de soja, farelo de arroz e semente de linhaça. 2 colheres cheias, colheres de sopa de leite de soja, para 1 de farelo de arroz, 1 de linhaça e a fruta. Água. Quanto de água? 1 copo. Depois de 1 ano e meio tomando este coquetel, Gisele já consegue sorrir e sabe o que significa voltar a se interessar pela vida. E o que mudou de 1 ano e meio para cá? A minha vida mudou completamente, em todos os sentidos. Então, saúde. A soja que acaba com as espinhas no rosto dos adolescentes. E o chá preto, como ele reduz o colesterol alto? Daqui a pouco. Grãos que vieram da China e trazem lucros fabulosos. A soja é a maior fonte vegetal de proteínas. Eu não acreditava na soja, né? E quando a gente começou o trabalho, eu não sabia nem como é que era um grão de soja. Eu pensava que soja era para fazer óleo e para exportar. Eu não sabia para que servia. Eu não gostava de nada, eu nunca comia. Eu falava, não, é ruim. Nunca nem tinha experimentado. E agora, assim, quando eu soube da soja, eu fui e experimentei. Eu falei, é gostoso, né? E quais são os efeitos benéficos no organismo? Na busca de respostas, essa professora de química cumpriu uma façanha inédita: convencer a turma de alunos do ensino médio, gente que não costuma querer nada com a soja, a participar de uma pesquisa. Os alunos se envolveram de corpo e alma com a soja. Isso aqui era o comum durante o trabalho. Todo mundo comendo direto soja torradinha, porque ela exala o cheiro do amendoim. Eles aprenderam a preparar farinha de soja, distribuíram o quinaco e também cápsulas com germe da soja para 3 grupos de pacientes voluntários: mulheres na menopausa, gente com colesterol alto e uma turma de jovens com problemas de pele. O resultado está na cara. Ricardo era assim, 3 meses de soja e ficou assim. No rosto de Aline, mais uma prova do poder desse grão.
Eu senti um resultado em relação ao tempo em que a acne durava, sabe? Que aparecia e logo desaparecia. Foi muito rápido, diminuiu também a quantidade, fora as outras coisas, os outros benefícios que a soja trouxe. Dona Maria Natália sofria com as ondas de calor provocadas pela menopausa. Insônia, o intestino não funcionava bem, essas ondas de calor que incomodava bastante e o sistema nervoso também um pouquinho mais irritado. O tratamento com hormônio sintético não deu certo. Ela acabou engordando. Doses diárias de quinaco misturado ao leite trouxeram o alívio para a dona de casa. Fez uma diferença muito grande. Eu tinha de 6 a 7 ondas de calor por dia, estou tendo 2. Eu durmo tranquila, durmo muito bem, tenho muito mais disposição, perdi 4 quilos. É muito bom você fazer um trabalho e saber que deu resultado, que está ajudando alguém. O que tem dentro da soja que ajuda, se favorece a saúde? Dentro da soja, principalmente no germe, eu tenho as isoflavonas, que ajudam a regular de uma forma natural os hormônios da mulher. Então isso ajuda tanto na adolescência com a acne como depois na menopausa? Exatamente, na adolescência como na menopausa. E também no colesterol. Porque o estrógeno, que seria esse hormônio que nós estamos falando, ele no homem, ele vai atuar como protetor das veias, né? Ou prevenindo as doenças coronárias. A pesquisa foi acompanhada por médicos. Os exames de sangue confirmam. Até as taxas de colesterol a soja ajudou a controlar. A redução no paciente de 44 anos, de 223 para 176 miligramas de colesterol. Resultados animadores ajudaram também na descoberta de uma vocação. Maria Fernanda já decidiu, quer ser engenheira de alimentos. O contato com os pacientes foi muito bom. Saber que um alimento, você não precisa de um remédio para ter tantos benefícios, né, para a saúde, para a prevenção. É um alimento que pode fazer tudo isso. Um alimento rico, mas desprezado no Ocidente. O grande inimigo da soja é o gosto. Ele é provocado por uma enzima ativada quando o grão entra em contato com água fria. Para eliminar esse sabor forte, a solução é simples: jogar a soja na água fervendo. A soja seca, né? Ferver por uns 5 minutos. Aí ela elimina essa água, resfria os grãos e a soja então está pronta para ser utilizada em qualquer receita. Mas a receita ideal é investir em pesquisa. Londrina, no norte do Paraná, é um dos principais centros de pesquisa da soja no mundo. E o Brasil, o segundo maior produtor. 37 milhões de toneladas por ano. Quase tudo segue para exportação. Só 1% é consumido no país. Aqui em Londrina, os cientistas tentam mudar o sabor da soja para que ela fique mais atraente e conquiste espaço na mesa do brasileiro. 11 anos de trabalho e surge um novo tipo de soja. A professora Mercedes fez o cruzamento da soja japonesa com a brasileira e nasceu a BRS 213, que não é alimento transgênico, apenas uma soja de grãos mais claros. O grão da tradicional tem um pontinho preto aqui no meio, né? É. E a outra é mais branquinha. Não? É mais fácil vender? Mais fácil vender, inclusive para exportar para o Japão. Para japoneses ou brasileiros, o que importa mesmo é o sabor da nova soja. Realmente o gosto é um pouquinho mais suave, né? Talvez para o brasileiro seja mais fácil agora consumir a soja com esse gosto atenuado. Esse é o objetivo, né? Aumentar o consumo de soja no Brasil. Numa cozinha criativa, a soja entra para enriquecer a mesa. Saladas, queijos, bolos e biscoitos. O prato de legumes foi reforçado com tofu, o queijo de soja tradicional da culinária japonesa. Ele é proteína pura, né? E ele é muito nutritivo, então, e ainda é muito leve, ele é quase que um alimento dietético, né? Tem baixa caloria. A soja não altera o sabor do bolo de laranja, nem dos biscoitos. Nessas receitas, a base é o quinaco, farinha feita de soja torrada e moída. Pode ser um bom complemento no café da manhã. Mulheres jovens, saudáveis, abaixo dos 30 anos. Nenhuma está fora do peso.
Será que elas têm algum motivo para se preocupar com colesterol, triglicerídeos? Josiane, Karen e Adriana são voluntárias numa pesquisa da PUC de Porto Alegre que tenta relacionar a genética com a prevenção das doenças. Nas amostras do sangue, 3 histórias bem diferentes. Adriana, estudante de biologia, 22 anos, tem o colesterol um pouco acima do recomendado, 221 miligramas. Acho que é porque eu como assim muita fritura, bife milanesa, couve-flor, a milanesa, só como se for a milanesa, se for muito natural já não. Karen é bióloga, tem 24 anos. Mesmo com o colesterol baixo, 175 miligramas, ela não se descuida. Ando de bicicleta, minha alimentação é bem balanceada, como bastante frutas, verduras, gosto de pratos bem coloridos. Quem vê cara não vê colesterol. Logo, Josiane, a mais magrinha das 3, é quem precisa se cuidar. A taxa de 243 está bem acima do aceitável. Eu me sinto injustiçada, eu não merecia ter colesterol. A grande ironia, Josiane é uma nutricionista que sabe equilibrar as refeições com as atividades físicas. Por que esse colesterol tão alto? A resposta chega numa espécie de impressão digital genética. Josiane possui uma variante do gene ApoE, que favorece o colesterol alto. Além dos remédios, existe uma outra solução para derrubar o colesterol? A resposta pode estar nesta xícara. A bebida que no Japão faz parte de um ritual. Na Inglaterra é a tradição das 5 da tarde. Para os cientistas aqui do Rio Grande do Sul, o chá pode prevenir as doenças cardiovasculares. E foi assim que elas passaram a tomar diariamente pelo menos 1 litro de chá preto. O resultado surpreendeu. Em apenas 15 dias, o colesterol das 3 baixou. Josiane saiu da zona de risco. A taxa caiu de 243 para 216. Você esperava um resultado assim em 15 dias? Olha, eu não achei. Eu sabia que ele tinha um fator protetor, mas não nesse nível, né? Nesse nível. De acordo com a maneira que aparece. Denise Carvalho coordena a pesquisa. Ela explica que os ingleses, além de beber muito chá, estudaram as substâncias que ele contém. Que compostos são esses? São os flavonoides ricos em catequinas. Então, especificamente, as catequinas vão agir na diminuição das taxas de triglicerídeos e colesterol. A pesquisa ainda vai ser ampliada com 132 pacientes de Porto Alegre. Mas Josiane já decidiu, vai incluir o chá em seu cardápio de nutricionista gaúcha. Vai ter que trocar o chimarrão pelo chá preto? Ou aliar, né? Usar os dois. A bebida pode fazer bem, mas sem exagero. Você sabia que o brasileiro já consome alimentos conservados com energia nuclear? Nossos repórteres mostram pela primeira vez a bomba de cobalto que evita a contaminação bacteriana. A seguir. Eles estão entre nós. Milhões de inimigos invisíveis invadindo o nosso organismo através dos alimentos. São fungos e bactérias, estragando a comida, trazendo doenças. Você tem diarreia, você tem vômito, você tem o botulismo, por exemplo, ele pode matar. Então são muitas doenças que estão envolvidas com os alimentos. Roberto Figueiredo, especialista em conservação de alimentos, alerta. É na geladeira de casa que a invasão pode começar.
bactéria perigosa, a salmonela, ataca os ovos. Roberto diz que eles não devem ser estocados na porta da geladeira. Os ovos não podem sofrer trepidação. E a parte que mais sofre trepidação da geladeira é justamente a porta. E qual é a consequência disso tudo? Bom, a trepidação é o seguinte, você pode, por exemplo, ter a quebra da casca do ovo, a penetração e aumentar o risco. Pode contaminar o ovo internamente. Então, se um ovo rachado, alguma coisa, você tem que jogar fora. Roberto avisa, não se deve consumir ovo cru, quente, nem com a gema mole. Mesmo com a casca inteira, o ovo pode vir da granja com a bactéria lá dentro. Eu ainda aconselho a fritar e cozinhar totalmente o ovo, por quê? Porque a temperatura elimina essa bactéria. Às vezes somos nós que abrimos o caminho para o inimigo. Na boca, por exemplo, nós temos cerca de 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. Essas bactérias que existem na boca são excelentes. Por que elas são excelentes? Elas não permitem que bactérias patogênicas instalem. Só que enquanto ela está na garganta, não tem problema nenhum. Só que a hora que ela cai no alimento e fica a mais de 2 horas de temperatura ambiente, algumas bactérias começam a produzir uma toxina. Aniversário de criança. O bolo e os doces ficam horas expostos no meio dos convidados. E as bactérias chegando de penetra. Bem a tempo de participar do melhor da festa. Parabéns para você. E puta, tem gente assoprando. Então tem gente que ainda coloca aquelas velhinhas que acende, apaga e assopra de novo. E pá. Quer dizer, uma verdadeira chuva de cuspe no bolo, né? De repente, por isso que muita gente fala que o bolo está molhadinho, né? Vai saber por quê, por causa disso. Um monte de gente para soprar aquelas famosas bexigas, né? Aqueles balões, né? Já reparou que uma bexiga, um balão, quando estoura, ele não está molhadinho por dentro? O que é isso? Daqui é saliva. Para evitar contaminação no dia a dia, basta ter cuidado. Mas na guerra contra as bactérias, a indústria de alimentos usa armas mais potentes. Quebra de moléculas. Quais são os limites de segurança? No passado mais distante, o homem usava o sal, o fogo e algumas especiarias para conservar a comida. Depois vieram a geladeira, a pasteurização e os conservantes químicos. Agora, no século XXI, a indústria já usa até energia nuclear. Nós estamos numa empresa especializada na irradiação de alimentos, uma forma de impedir que eles sejam contaminados pelas bactérias. A preocupação com segurança é constante. O técnico vai na frente com um detector de radiação. O engenheiro Paulo Rella nos guia pelo labirinto. Lá dentro, uma fonte radioativa. A bomba de cobalto. A radiação ela não faz curva, então o nível de radioatividade na porta é 0. E à medida que nós entramos, as paredes vão engrossando. Porque nós estamos no interior da câmara de radiação. Né? Aqui já estamos olhando os produtos irradiados, exatamente. As caixas com alimentos entram pelos trilhos e passam pela fonte de cobalto, que sobe para a superfície quando o irradiador entra em ação. Ele fica no meio das caixas e a radiação é emitida, ela entra em contato com o produto e mata os micro-organismos que estão presentes nos produtos. O engenheiro diz que não há riscos quando o cobalto está no fundo da piscina. A gente pode mexer nela, não tem radioatividade nenhuma na água. Para entender como funciona a irradiação de alimentos, fomos ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em São Paulo. Os técnicos preparam alguns produtos. Antes de serem irradiados, passam por um contador Geiger, que mede o nível de radioatividade. Dá um pequeno nível de radioatividade, mas é bem próximo de 0, né? Ah, sim. Os alimentos vão para o irradiador, usado em pesquisas. É como você vai tomar um raio-x. É a mesma coisa. Você não fica radioativo quando você tira uma chapa do pulmão. Você recebeu ondas eletromagnéticas que passaram através do teu corpo. Aqui também é o mesmo sistema. O alimento sai do irradiador e o contador Geiger confirma. Ele acabou de sair da fonte de cobalto e não se detecta nenhuma radiação. Mas o que acontece durante a irradiação?
As ondas emitidas pela fonte de cobalto atravessam o alimento, passando entre os átomos. Elas fazem a ionização, ou seja, a retirada de elétrons. Isso provoca a quebra de moléculas, matando as bactérias. Para o professor Dirceu Viseu, da Universidade de São Paulo, o mais difícil é descobrir a dose certa para cada alimento. Toda vez que eu ataco o micro-organismo, eu ataco o material como um todo. O problema é fazer com que as modificações não desejáveis ainda deixem o alimento apto ao consumo humano. Não há risco nenhum, a não ser o fato de que eventualmente não vai ter gosto bom. Mas aí não é risco, porque você não come, né? Será que o sabor se altera? Preparamos peito de frango. Um foi irradiado, o outro não. Convidamos Ariel Mendes, da União Brasileira de Avicultura, para experimentar. Agora vamos ver o outro. Olha, aparentemente eu não senti nenhuma diferença entre um produto e o outro. Nem na textura, nem no sabor, nem na cor também não se percebe nenhuma diferença. Ariel diz que essa técnica não é usada pelos produtores de frango no Brasil. Pela lei, a indústria teria que indicar no rótulo que o produto foi irradiado. Isso poderia assustar os consumidores. A tecnologia segura não oferece nenhum risco para o consumidor, é apenas uma questão de esclarecer. Provavelmente as pessoas já estão consumindo alguns alimentos aí irradiados sem saber. Que tipo de alimento que vocês irradiam aqui? Olha, principalmente especiarias nós irradiamos. Por exemplo? Pimenta do reino, cebola desidratada, alho desidratado. Mas a empresa que vende coloca isso no rótulo para o consumidor? Olha, não coloca porque ela vai fazer parte ainda, ela entra numa pequena parcela do alimento, né? Como um tempero, né? Uma pequena quantidade. Isso é obrigatório, não por uma questão de segurança do alimento, que ele vai fazer algum dano ao consumidor, mas por um direito do consumidor de saber de que forma aquele alimento foi produzido. Se há gente fazendo isso, então está fazendo fora da lei. Veja, fazer a irradiação é legal, não rotular é ilegal. E quando o produto irradiado vem de fora? Esta carga de alho importado da China chegou ao Brasil sem nenhuma doença ou parasita e não brotava. Os técnicos do Ministério da Agricultura desconfiaram. O teste confirmou a suspeita, estava irradiado. A partir de agora, toda a carga de alho chinês vai ser avaliada e a desconfiança continua. Esse médico homeopata da Universidade Federal de São Paulo não recomenda alimentos irradiados. Se o método de irradiação se disseminar, você vai ter um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá. Cada um deles está dentro, vamos dizer, da faixa de segurança. Mas você junta todos, não sei onde a gente chega. Hambúrguer de arroz e feijão, opção saúde na cozinha popular. E os 3 poderes da rúcula, daqui a pouco. Uma erva da família da mostarda, de folha amarga e sabor picante. Quais são os poderes mágicos da rúcula? Para Jaime Amaya, cientista da Unicamp, só agora o brasileiro começa a descobrir os benefícios dessa planta. Rúcula, a verdadeira 3 em 1, faz bem para os olhos, coração e cérebro. Opção para quem vive longe do mar. A rúcula é rica em ácidos graxos ômega 3, também encontrados nos peixes. Eles previnem doenças cardiovasculares, combatendo o colesterol. Também hipertensão, alta pressão arterial. A deficiência ou a falta de ácidos ômega 3 na alimentação conduz a uma maior probabilidade de hipertensão. Muitas vezes a gente pensa que o problema é só cardíaco, mas também atinge o cérebro. Na rúcula também encontramos a luteína, o pigmento que se concentra na retina e protege a visão.
especialmente dos idosos. A receita da saúde é simples. Bastam 3 pratos de salada de rúcula por semana. É quase impossível ao consumidor identificar a contaminação por agrotóxicos ou mesmo água suja nos produtos que chegam à nossa mesa. Eles quase sempre têm uma aparência saudável. A sorte é que um número cada vez maior de agricultores vem se preocupando com a forma com que plantam e colhem a comida dos brasileiros. Há 6 anos, ele decidiu mudar a forma de plantio, eliminou o adubo químico e tornou tudo o mais simples possível. Foi o medo do agrotóxico que fez Luiz Carlos repensar o trato que ele vinha dando à terra. Cada vez que precisava usar o veneno na lavoura, se preocupava com a família. Toda vez que a gente ia pulverizar a próxima casa, eu pedia minha esposa para recolher as crianças para dentro de casa. Agora, muita gente passava mal aqui na região com esses agrotóxicos? Volta e meia tem alguém se intoxicando com veneno. O alerta chegou há 11 anos para seu Milton, numa visita a uma feira de alimentos. Numa bandeja daqui. Ele se impressionou com a falta de cuidado dos agricultores. Queria produtos mais limpos e saudáveis. Resolveu plantar sua própria lavoura e, ao invés da terra, usou a água. A técnica é a hidroponia. As verduras são plantadas em tubos plásticos e irrigadas com água que recebe os mesmos nutrientes da terra. O resultado são alimentos limpos, como seu Milton queria. Muito orgulhoso mesmo. Era isso mesmo que o senhor queria? Era isso que eu queria. Que aqui vai um pouco de idealismo aqui em cima desse trabalho nosso aqui. A água utilizada por seu Milton vem de uma nascente e chega limpa ao reservatório. Mas numa pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a nutricionista Márcia Madeira já identificou que 80% das hortas do estado do Rio tem algum tipo de contaminação. A contaminação normalmente é de água de esgoto. Uma plantação que tem ao lado um riacho desse, nem sempre então é uma coisa boa, né? Não, porque essa água aqui é a água que está mais próxima dele. Então, com certeza, é a água que ele vai pegar para irrigar a lavoura dele. Água corrente, pouco sabão. É assim que se inicia o preparo de um alimento. Cuidados que este grupo ensina e espalha entre as comunidades carentes do Rio. Escolher os produtos é uma tarefa que exige conhecimento e olhos atentos. Esse tomate está altamente contaminado, não é? Ele já vem contaminado de poeira, né? Se pega, já suja toda a mão, ainda com a sujeira que vem do transporte, da terra, todos aqueles micro-organismos vão entrando no fruto. Tudo que chega às mãos destas mulheres iria para o lixo. Todos os dias, 6 toneladas de frutas, legumes e verduras são desperdiçadas no Ceasa do Rio. Elas aproveitam 2 toneladas que são doadas pelos produtores. É assim que matam a fome de milhares de pessoas, antigos catadores de lixo, nos galpões do Ceasa. Na cozinha popular, a aula é sobre aproveitamento de alimentos. Antes de mais nada, eu vou selecionar a verdura, não é? Aqui tem muita coisa que eu não posso usar, mas também tem muita coisa que eu posso usar, correto? Isso nós vamos fazer um refogado. São ricos em vitamina A, tem ferro também. E com criatividade, o resto de arroz e feijão vira um saboroso hambúrguer. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless, but not for long the future. A ideia é fazer uma receita econômica, aproveitando, mudando, vou reformular um alimento que eu já tenho pronto. Boa terra jamais negou a quem trabalha. O pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço, é feliz e enriquece. Com a poesia de Olavo Bilac, seu Targino faz uma declaração de amor
ao ofício que escolheu. Neste pedaço de terra encravado na favela da Maré, no Rio, os canteiros de concreto ganharam cores. Estes homens e mulheres viraram agricultores voluntários, numa horta comunitária e totalmente orgânica. É tudo sadio, a gente sabe que a gente vai consumir um alimento bom para a nossa saúde. É o adubo natural, é as verduras, legumes que a gente traz de casa ou que tira da própria horta e mistura na terra. É um orgulho. Você tem que cuidar e dar muito amor, porque tudo que a gente faz com amor dá certo, não é isso? Tudo dá certo, é uma maravilha, é muito bom. Seu Targino passa o dia todo na horta. Foi ele quem plantou as primeiras sementes. O carinho é retribuído com os frutos que vão crescendo. Um orgulho que ele quer deixar de herança para outras gerações. Não é porque eu quero me engrandecer, é para mostrar também às crianças, aí principalmente as crianças daqui dessa comunidade aqui da CIEB, para eles ver e também guarde aquilo no coração e siga o meu exemplo. Nossa equipe vai ao restaurante em busca de novas receitas. Receitas médicas para quem não gosta de tomar remédio. Daqui a pouco. O cardápio do brasileiro mistura no mesmo prato arroz, batata, carne, massa, farofa. Tudo isso consumido ao mesmo tempo alimenta, mas nem sempre faz bem à saúde. Numa visita a este restaurante, a médica Jane Corona mostra como os alimentos podem ser combinados de forma saudável. Se você coloca muita coisa no seu prato, você não vai estar absorvendo quase nada. Alguns alimentos vão ser prejudicados na área de absorção. A carne tem sempre um acompanhamento perfeito. Melhor combinação para você comer um bife acebolado é verdura e legumes. O arroz, o feijão e a carne. Esse prato bem brasileiro é considerado uma das refeições mais completas. O arroz e o feijão se completam. Ambos têm aminoácidos que se complementam. Já o tutu de feijão, que leva paio, cebola e farinha, é uma mistura pesada. Depois a pessoa se queixa e está com dificuldade de digerir. Por exemplo, se você vai comer esse tutu com paio, tutu com linguiça, coloca o tutu, a linguiça, coloca essa verdura, que é excelente. Toda dieta tem que ter muita verdura verde. E coloca para digerir melhor uma rodela de abacaxi. O mais comum é servir a massa com molho de tomate, mas esta não é a melhor combinação. O bom do acompanhamento da massa são com verduras e legumes. A escolha deve ser feita também sempre entre o arroz e a batata. Nunca os dois juntos. Ou você faz a batata ou você coloca o arroz na sua dieta. E senão você fica com excesso de carboidrato. E se você não usar esse carboidrato todo, você estoca essa energia e acaba engordando. No buffet de saladas, poucas restrições e muitos alimentos que previnem doenças. O broto, por exemplo, é excelente. Você sempre, aquela pessoa que está precisando de energia, colocar um pouquinho de broto na sua salada, porque o broto tem muitos minerais, e os minerais têm muita energia, e os brotos têm muitas vitaminas do complexo B. O tomate é rico em substâncias que nem todo mundo pode comer. Segundo a doutora Jane, ele tem licopeno, que é usado no combate ao câncer de próstata. Mas aqueles que têm ácido úrico aumentado devem evitar o tomate. Para quem não pode consumir o tomate, existem substitutos. Um alimento também que pode ser substituído para o tomate, que é rico também em vitamina A, é a cenoura. Tudo que você vê que é amarelinho, por exemplo, pimentão amarelo, cenoura, pimenta, tudo isso, quem dá a cor nesses alimentos é a vitamina A. Então os carotenoides, todos os alimentos coloridos têm muita vitamina A.
E a vitamina A é importantíssima para regenerar os tecidos. Agora, a doutora Jane falou também que não se deve comer a salada antes das refeições, como a maior parte dos brasileiros faz. Por quê? É porque a salada, ela ajuda a digestão da dieta. Então, você come um alimento, é bom você comer essa comida junto com a salada ou a salada depois, para você facilitar justamente a digestão.